porque o texto vai aparecer. Daqui a pouco você bota, você pode tirar, daqui a pouco você bota. Eu quero falar para você, antes da gente ler, sobre o contexto desse texto. Se a sua Bíblia for corrigida em casa, você pode ler. Se a sua Bíblia for revista e atualizada, você pode ler esse texto, e logo no cabeçalho vai ter assim: um cântico que Deus deu a Moisés. Um cântico que Deus deu a Moisés. E esse cântico Deus já havia entregue quando Moisés e o povo já tinham sido libertos do Egito, quando eles já tinham atravessado o deserto, quando eles já tinham enfrentado inúmeros inimigos, e eles já estavam, no território ali da terra prometida, a terra que Deus havia preparado desde Abraão, para aquela nação escolhida por ele, herdar a terra. E é um texto fantástico, Deuteronômio 32, é um texto fantástico, e ele foi revelado por Deus a Moisés, e foi escrito ali no Pentateuco, para ficar registrado na memória de um povo, que Deus havia agido por aquele povo. Era exatamente para que não caísse no esquecimento das gerações futuras, aquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus havia entregue a eles. Então, ficou perpétuo para o povo de Deus, que em todas as batalhas que eles fossem enfrentar, dali para frente, eles podiam entoar esse cântico. Deuteronômio 32 é um cântico, independente da melodia, é um cântico, que ali seria invocado o nome do Senhor, e Deus traria vitória ao povo. Você diz amém por isso? E eu creio em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor nos entregará a vitória nessa semana. Eu creio nisso. Eu creio que Deus irá nos abençoar, irá nos levar a um próximo nível. Quem diz amém? O tema dessa mensagem, sabe qual é? É prepare-se para o próximo nível. Quem diz amém? Você pode dizer para quem está do seu lado: prepare-se para o próximo nível. Isso. Esse é o tema da nossa mensagem. Prepare-se para o próximo nível. E Deuteronômio capítulo 32, a partir do versículo 10, você pode acompanhar comigo aqui. Diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-os como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, para sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estranho o ajudou. Quem diz amém por isso? Prepare-se para o próximo nível, prepare-se para a próxima fase da sua vida, prepare para o next level da sua vida. Prepare-se para o próximo nível. Queridos, a nossa vida, ela é feita de ciclos, a nossa vida é feita de fases, Estamos, por exemplo, finalizando o primeiro ciclo do ano de 2023. Estamos no último domingo de janeiro de 2023, de janeiro de 2023, Estamos começando mais uma semana, mais um ciclo da nossa vida. A nossa vida é feita de ciclos. Os nossos dias, manhã, tarde, noite, a madrugada, a cada 6 horas o ciclo muda no nosso dia. Então a nossa vida, ela é feita o quê? Ela é feita de ciclos. E prepare-se para o próximo nível. Essa mensagem é algo muito poderoso e tem muitas lições para a nossa vida. Mas tem algo muito simples que a gente tem que entender para que a gente possa acessar o próximo nível. Por exemplo, eu não devo acessar o próximo nível da minha vida se existe alguma pendência que ficou do ciclo anterior. Eu não posso acessar, porque se você acessa o próximo ciclo da sua vida com pendências, você vai carregar apenas mais um peso nas suas costas, na sua vida, A gente devemos resolver as nossas pendências para poder entrar em um novo ciclo da nossa vida. A nossa vida é feita de ciclos, amém, nós entendemos isso. Agora,
Tem outra lição muito poderosa, que você tem que realmente entender. Sabe o que é? É que o seu presente não vai definir o seu futuro. Não é o seu passado, eu estou falando do seu presente, não vai definir o seu futuro. Por quê? Porque quem sabe os dias de hoje, quem sabe o seu dia que você vive hoje, tem sido dias altamente atribulados. Quem sabe você está passando por dias muito tristes na sua vida, e a tribulação, a tristeza, a dor, em nome de Jesus, entenda, não é isso que Deus tem para o seu próximo nível. O próximo nível que Deus tem para nós é um nível formado de planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Essa palavra, ela é poderosa, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos para o texto, que é um cântico de Moisés. Se você chegar em casa, leia Deuteronômio capítulo 32. Tem vários exemplos que Deus entregou para Moisés, que é para os nossos dias hoje. Tem vários exemplos. O versículo número 10 começa dizendo que Deus nos guardou como menina dos seus olhos. Entenda, guarde bem uma coisa. O Antigo Testamento completa o Novo Testamento, e o Novo vai completar o Antigo. A Bíblia, ela se entrelaça. E eu creio em nome de Jesus que tem coisas no Antigo Testamento que são para os nossos dias, sim. Se está na palavra, é para mim e para você, que a gente possa viver as Escrituras. Está no Antigo Testamento, amém. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós cremos que 10.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós cremos nisso tudo. E esse texto aqui fala sobre proteção de Deus. Então, da mesma forma que Deus protegeu o seu povo, Deus continua a proteger os seus filhos hoje. Deus, Ele é proteção para mim e para você. Você diz amém? Ele é proteção. O versículo diz assim: Deus guardou como a menina dos olhos. Eu não sei se você conhece que essa ilustração, menina dos olhos, diz respeito à pupila dos nossos olhos. Não tem como uma pessoa com uma vista, vou dizer assim, boa, não tem como ela olhar para um lado e a pupila não acompanhar. É claro, a gente vira claro que vai acompanhar. É a pupila, é a parte mais sensível do olho, da parte da nossa vista. E Deus faz essa comparação, a menina dos olhos. O que isso quer dizer? Querido, Deus continua do céu a olhar para mim e para você e estender a sua mão com proteção sobre a minha e sobre a sua vida. Nós continuamos a ser, sim, a menina dos olhos de Deus. Para onde quer que Deus olhe, Ele enxerga os seus filhos aqui nessa terra. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Olha que palavra maravilhosa para a gente começar a semana. Você pode dizer assim, diga assim: Deus é a minha proteção. Quem te protege é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Da mesma forma que Ele guardou o povo numa caminhada de 40 anos no deserto, onde não faltou água, onde não faltou roupa, onde não faltou calçado, onde não faltou alimento, onde não faltou uma sombra, onde não faltou uma coluna de fogo, Deus continua a guardar a mim e a você hoje. A principal ilustração de Deus guardando o povo no deserto, o que era? A coluna de fogo à noite, né? E a nuvem durante o dia. O povo, que o povo tinha que fazer? Ficar debaixo da nuvem. Para que você não perca a proteção de Deus, fique debaixo da nuvem do Senhor. Continue debaixo dos princípios. Eu entendo que a primeira desses 3 versículos, Deus, Ele é a nossa proteção, e Deus também é o nosso incentivador. Deus é o nosso incentivador. Olha o que diz o versículo 12. Deus se revela como a águia mãe que empurra os filhotes para fora do seu ninho. Louvado seja Deus. Olha só, Deus se revela como uma águia mãe que empurra os filhotes para fora do ninho. Nossa, pastor, mas será que a águia não tem assim um cuidado com seus filhos? Não, ela tem muito cuidado. Mas ela quer também que os seus filhos, os seus filhotes, possam aprender a voar e alcançar um próximo nível da vida deles. Olha só, assim como a águia mãe empurra os filhotes para fora do ninho. É para que os filhotes venham a morrer? Claro que não.
É para que os filhotes se esborrachem no chão? Claro que não. Ali é um curso hiper hard que a águia mãe proporciona aos seus filhotes, para que eles possam aprender o quê? A voar. Porque não tem, irmão, vê só, não tem como ser um filhote de águia e ser um filhote bisonho. Não tem. Filhote de águia, meu irmão, é águia em todos os sentidos da palavra do reino animal. Vai aprender a caçar, vai voar mais alto, vai aprender a proteger. Olha só, olha o que Deus está dizendo. Então, vê só, Deus ele se comporta como uma mãe águia, para que eu e que você, nós possamos enfrentar as dificuldades da nossa vida, mas que eu e você, nós possamos alcançar o próximo nível que Ele tem para mim e para você. Deus ele é incentivador. Você crê nessa palavra? Ele é incentivador. Agora Deus também é um bom pastor. Deus também é um bom pastor. Está aqui, ó, o final do versículo 12. Assim como o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Quer dizer aqui esse guiar, que Deus ele foi um amável pastor, um amável guia para o povo. Durante toda a caminhada do deserto, Deus estava sendo bom pastor. Durante a saída do Egito, Deus estava com o povo. Durante a travessia do Mar Vermelho, Deus estava com o povo. Deus desejava que a nação de Israel chegasse na terra que Ele havia preparado para eles. Sim. Seria uma grande jornada? Seria. Mas Ele continuava sendo o pastor daquele povo. Aleluia. E quantas vezes, meu irmão, Deus abençoou aquele povo com vitória, com provisão e com providência. Para a gente hoje, que nós conhecemos a história, para a gente hoje é uma grande lição, para que eu e que você, diante das circunstâncias adversas, e até mesmo diante das nossas vitórias, nós não venhamos a esquecer quem é Deus para nós. Tem muita gente que tem esquecido quem é Deus. Vem para a igreja, pastor, estou precisando que Deus cure a minha filha, cure meu filho, cure a minha esposa, meu esposo. Vem para a igreja, faz campanha de oração. Amém, irmão, é para vir mesmo. Pastor, estou precisando que Deus me dê uma vitória no meu trabalho, estou precisando que Deus haja assim. E Deus, pela sua misericórdia e graça, Ele abençoa, Ele faz. Mas querido, quando Ele fizer, não se esqueça dEle. Deus não é semelhante a um interruptor de luz que a gente liga quando precisa e desliga quando a gente não vai precisar mais daquele lugar, da luz daquele lugar. Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer te abençoar por inteiro, todos os dias. O maior desejo de Deus é que eu e você nós possamos ter relacionamento com Ele diariamente. Ele é o que? Um bom pastor. Você pode dizer assim: Deus é o meu bom pastor. Amém. Você crê nisso? Mas diante disso tudo, eu vou ficar aqui no exemplo número 2, porque afinal de contas o tema dessa mensagem é: se prepare para o próximo nível da sua vida. E quando eu falo de próximo nível, Tiago, não tenho como descartar, eu não tenho como deixar de lado o exemplo exatamente de quê? Que Deus ele vai deixar para mim e para você da águia e seus filhotes. Mais uma vez, olha o que é que diz o versículo: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O que era que Deus estava trazendo ali para aquele povo? O que era que Deus estava dizendo para Moisés passar para o povo? Diz assim: vocês vão atravessar esse deserto, e depois que atravessar o deserto, vocês vão para a terra prometida, mas ainda haverá lutas. Mas não esqueçam, eu vou agir com vocês semelhante uma águia que cuida dos seus filhotes. Essa é a comparação que Deus estava fazendo. A águia ela não tem amor, ela tem instinto, não? Ela tem instinto. E ali, quando Deus ele faz essa alusão à águia, é porque o seguinte: a águia, quando ela vai chocar ali os seus ovos, e ela, antes disso, ela vai preparar um ninho. E o ninho preparado pela águia, ele fica ou no alto de alguma montanha, ou entre penhascos, ou fica em árvores muito altas. Porque o negócio da águia sempre é o quê? Voar mais alto.
Então, a águia, ela vai construir o seu ninho em lugares altos. Ela vai chocar os seus ovos, ali os filhotes vão nascer, e aí ela vai alimentar os seus filhotes, trazendo na boca deles o alimento. Mas vai chegar um tempo na vida daqueles filhotes, que a águia vai, no seu instinto, entender que está na hora deles passarem para um próximo nível. E sabe qual é a primeira coisa que a águia faz dentro desse curso que ela vai dar para os seus filhotes? A primeira coisa que ela faz é destruir o ninho. Primeira coisa que a águia faz: destrói o ninho. Vai arrancar tudo que ela colocou lá com os matinhos, vai destruir tudo aquilo. Os filhotes vão ficar sem ninho. E sabe o que ela faz? Ela vai começar a dar voos altos, bem próximo onde está ali o ninho, para que a corrente de vento, quando as asas da águia começar a balançar, a corrente de vento vai empurrar os seus filhotes. Sabe para quê? Para que eles possam pular daquele ninho. O ninho é desfeito, como se não bastasse, a própria mãe águia vai ficar batendo as suas asas, voando em volta, para que haja corrente de vento, para que a corrente de vento empurre os filhotes para fora do ninho. E aí o que acontece? Lógico, os filhotes vão o quê? Vão cair do ninho. E aí quando eles caem do ninho, naturalmente eles vão começar a bater as asas. Mas são filhotes, eles estão aprendendo a voar. Mas a águia, no seu instinto, aquilo que Deus criou daquela forma, à medida que os filhotes caem, começam a bater as asas, mas eles não estão voando perfeitamente. Sabe o que a águia faz? A águia vai e pega os filhotes, faz com que eles estão caindo, e eles caiam sobre o seu dorso, caem sobre as costas. Aí o filhote está lá batendo as asas, está caindo, está aprendendo a voar, a águia vem por baixo e pega o filhote. Aí ele não vai cair. Sabe o que a águia faz? Sobe de novo e vira, o filhote cai de novo. Sabe o que ela faz? Vem por baixo, pega o filhote, para que ele não caia. Sobe de novo, vira, para que ele possa aprender a voar. E assim o filhote de águia aprende a voar. Sabe o que ela está ensinando? Que aquele filhote precisa passar para um próximo nível da vida dele. O destruir o ninho, o derrubar com as rajadas de vento, e eles caírem ali do ninho, ali de cima da árvore, de cima da montanha, e ela apanhá-los. Sabe o que é? É tudo uma preparação. Querido, quem sabe a sua vida está semelhante a um filhote, onde o ninho, que é aquilo, quem sabe, que você produziu, aquilo que você empreendeu, aquilo que você construiu, de uma hora para outra você perde tudo. Querido, Deus está no governo da sua vida, e como se não bastasse, os ventos começaram a bater sobre você, e você foi lançado como semelhante a um precipício, porque você é um filhote de águia, meu irmão. Eu sou um filhote de águia na ilustração dessa noite. Você está achando que está caindo, mas escute, existe o Deus do céu, que tem um cuidado comigo e com você. Toda essa luta, toda essa provação, não é para que você se esborrache no chão, mas é para que você aprenda a voar, porque existe um próximo nível de Deus para a sua vida. Existe um próximo nível de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A águia faz isso porque os filhotes não podem ficar na dependência dela para a vida toda. Querido, escute bem. Deus já lhe salvou. Você já aprendeu o primeiro amor. Você já aprendeu o básico das Escrituras. Está na hora de você começar a se alimentar desse alimento sólido. Deus tem mais para a minha vida. Eu tenho que ter essa consciência. Escute, nem sempre é o diabo. Às vezes é o próprio Deus movendo as situações para que eu e que você nós possamos alcançar o próximo nível da nossa vida. Tudo é um trabalhar de Deus. Irmãos, veja só, está passando por um deserto, está passando por uma prova, que você possa orar para que Deus possa lhe fortalecer. Pastor, eu posso orar para o deserto acabar? Pode. Mas ele só vai acabar exatamente quando Deus tiver trabalhado no seu coração, na sua vida, na sua família, nas suas finanças.
Só quando você realmente passar para um próximo nível. Só quando realmente você for mais além. Querido, as situações da vida que nos esticam, que é semelhante a um debulhador, como eu preguei domingo passado, sobre a eira, como um debulhador que vem sobre nós, nada mais para que eu e que você, nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais dependentes deles, atravessando circunstância, vencendo e tendo testemunho para contar. Da mesma forma que Deus, como diz o versículo, como águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas no seu dorso. Pastor, estou passando por uma situação tão difícil, são tantos anos, são tantas coisas que eu tenho enfrentado, que a situação difícil já está começando a me desanimar. Quem sabe você está se identificando com essa palavra? Quem sabe você começa a se identificar dessa forma? Tudo bem, pastor, eu entendi que eu estou passando aqui nesse curso hard para aprender a voar e para chegar para o próximo nível, mas eu preciso de algo de Deus. Eu preciso de um alento de Deus. Irmãos, Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Pastor, o que tem a ver? Porque quem sabe você está aí passando por essa situação do ninho ter sido desfeito, do vento estar batendo sobre a sua vida, e já tem algum tempo, e naturalmente, quem sabe as suas forças estão indo embora, mas graças a Deus que você veio ao lugar certo, a casa do Senhor, para receber uma palavra de ânimo. Esse versículo é muito forte. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Olha aí, meu irmão, todos nós esperamos por algo na nossa vida, mas a Bíblia está dizendo que essa espera, e ter a esperança que aquilo que a gente está esperando vai acontecer, muitas vezes afeta o nosso coração. Às vezes adoece o nosso coração. Quando a gente tem uma grande expectativa que algo vai acontecer na nossa vida e não acontece, naturalmente o que é? Uma frustração. Porque você esperava algo, você investiu em algo, você construiu algo, esperava uma resposta e não teve. Naturalmente isso frustra a mim e a você. Sim ou não, irmãos? Isso frustra a mim e a você. Quem sabe eu falo para pessoas aqui que quando tinha 20 anos de idade, achava que com 25, 26, 27 estaria casado. E você chegou a 30 e não casou ainda. Quem sabe você achava que com 30 anos você seria mãe, e você já tem 35 e Deus ainda não abriu a sua madre aí no seu casamento. Quem sabe você chegou a 40 anos de idade, e você achava que com 40 anos de idade a sua vida financeira estaria estabilizada, você já estaria pagando aí a sua casa própria, já estaria no final da sua vida. Quem sabe você, quando tinha 25 anos, você projetou assim: quando tiver 40 as coisas já vão estar equilibradas. E você chegou a 40 ou até passou dessa idade e as coisas não aconteceram ainda. As coisas não aconteceram. Quem sabe você tem um chamado para o ministério, esse chamado para o ministério aconteceu quando você tinha 25, 20 anos, e hoje você já tem 30 e não aconteceu ainda. Irmãos, a esperança adiada, ela vai entristecer o coração. Isso é extremamente natural, é natural da nossa vida. Isso acontece. Quem sabe eu prego, quem sabe não, eu tenho certeza que eu prego para pessoas que estão se identificando com essa palavra nesse momento. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Você estava até bem, mas foi passando por um lado, passando um tempo, passando por outro. O ninho foi destruído, o vento bateu, você está como se fosse caindo. Volta e meia você sente que Deus
está segurando você, mas você não atingiu aquilo que você sonhou. A esperança adiada traz dor ao coração. Mas é aí onde entra a palavra de Deus, que é perfeita, que é linda, que é demais, que é o que eu e você nós precisamos cultivar na nossa vida. Aí da mesma forma, vem lá o profeta Isaías, em Isaías 40:31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pastor, tem tudo a ver. Mas o primeiro versículo diz que a esperança adiada, ela vai entristecer o coração. E agora fala sobre um versículo tão forte, que fala sobre uma esperança que corre e não se cansa, que voa alto. Por que isso? Como é que se dá isso? Esse versículo ele é lindo, porque a parte chave desse versículo é quando ele diz assim: os que esperam no Senhor serão renovados. Diga assim, diga assim, diga assim: os que esperam no Senhor serão renovados. Meu irmão, essa palavra, ela é muito boa para mim e para você nessa noite. Ela é muito boa para mim e para você. É bom demais nós nos sentirmos renovados. É ou não é, irmão? Quando a gente dorme bem de noite, no outro dia acorda, cheio de energia, vai para a academia, corre, treina, depois vai para o trabalho, faz uma coisa, faz outra. Você teve uma boa noite de sono, você acordou renovado. É uma coisa boa que você acorde assim amanhã de manhã, em nome de Jesus. Que Deus renove aí as suas forças nesse sono, né? Sabe o que é o significado da palavra renovo aqui, desse renovar? Sabe qual é o significado? Para mim e para você hoje, é uma troca. Diga assim, trocar. É esse daí o verbo, trocar. Esse é o significado. Trocar. Mas como assim, pastor? Trocar o quê? Aquele que espera no Senhor está entrando numa nova fase da sua vida, e que entra não com a força da esperança que estava perdida lá atrás, porque está demorando muito e causou uma dor no coração. Aquele que espera no Senhor faz uma troca: Senhor, eu te entrego tudo isso que está atingindo meu coração, essa dor, essa esperança adiada, eu lanço sobre o Senhor, e eu recebo do Senhor, sabe o que? A força, o ânimo, o vigor, a graça, o incentivo. Eu recebo do Senhor isso. Então, para o coração entristecido, que está perdendo a esperança por conta do tempo, você não ficará desse jeito. Nessa noite você está entregando tudo aquilo que está no seu coração ao Senhor, porque Deus está trazendo o renovo da parte dEle. Está acontecendo em nome de Jesus, uma troca de sentimentos, uma troca agora que você faz com Jesus. Você toma dele o fardo leve, você toma dele o fardo que você consegue carregar, e você vai lançar sobre ele tudo aquilo que está aí entristecendo o seu coração. Essa é a noite para isso. Esse é o lugar para isso. Porque a esperança adiada, ela vai trazer uma dor para o coração. Mas, no final do versículo, o desejo cumprido é a árvore de vida. Aleluia. Sabe o que é isso? É quando a gente recebe do Senhor a bênção, é quando nós alcançamos a vitória, é quando a gente aprende a voar. Aí sabe o que é? É semelhante a uma árvore de vida. Você agora não está mais entristecido, você agora não está mais cabisbaixo, você agora não está mais sem ânimo, sem força. Não, eu recebi algo do Senhor lá no culto, eu recebi aquela palavra, eu estou trocando o meu ânimo com o Senhor, eu estou sendo renovado por Ele, e eu creio em nome de Jesus que o amanhã vai chegar, e eu creio que o amanhã chegará. Eu creio que eu serei semelhante a uma árvore de vida, porque Deus ouviu a minha oração e me abençoou em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar, querido? Você pode se manifestar aí no seu lugar, agradecer a Ele, porque Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel com você, Ele tem sido fiel. Esse é o ensino da palavra. Ser renovado, irmão. Ser renovado.
Pastor, o ninho foi destruído, o vento está batendo, eu volto e meia, eu estou sentindo Deus me carregar, mas ainda assim, ainda pesa no meu coração. Ah, querido, nessa noite que você seja aí renovado pelo Espírito de Caleb. Quem diz amém? Pastor, Espírito de Caleb, o que é isso? Não, pastor, não. Quando a gente fala assim, Espírito, irmão, nós estamos nos referindo à atitude. Amém, irmãos? Por quê? Como assim a atitude de Caleb? Irmão, se você for ler lá a Bíblia, você vai ver quando estavam prestes a tomar ali a terra prometida, a primeira cidade que era Jericó. Caleb tinha ali 84 anos, ele vai dizer assim, Moisés, lembra? Quando você me mandou para Cades Barneia, eu e Josué, nós vimos ali toda a terra, nós contemplamos, nós trouxemos ali uma palavra de ânimo, mas o povo não se animou. Passamos 40 anos rodando no deserto. Eu tenho aqui 84, estou prestes a completar 85, mas quer saber? Eu estou semelhante a um menino de 20 anos, e assim como um menino de 20 anos, eu estou pronto para ir à guerra. Pode me dar a minha região, que é a região, sabe de quê? Dos Jebuseus, uma região montanhosa, região onde é Jerusalém hoje. Pode entregar para mim, para minha tribo, que nós vamos lutar. Hoje eu tenho aqui 84, mas aqui dentro é como se fosse 20. Sabe o que era que Caleb havia recebido? Um renovo do Senhor. Isaías não tinha nem nascido, seriam anos à frente, mas ele já estava dizendo assim, eu estou sendo renovado com a força da águia, eu estou sendo renovado pelo Senhor. Que você receba em nome de Jesus esse renovo nessa noite, e que você saia dizendo assim, amanhã eu vou para a batalha, amanhã eu vou para a guerra, vai ter uma semana, mas eu não quero nem saber, eu estou cheio da força do Senhor, eu estou cheio da força de Deus, eu vou para a batalha com força do Senhor e terei vitória. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo de um coração renovado. Deus vai te dar essa força. Quem diz amém por isso? Ah, pastor, eu estou ouvindo o Senhor. Mas é verdade, o ninho foi quebrado, o vento bateu forte, e quando menos se esperava, eu estava como se fosse caindo. Querido, eu creio que tudo isso é um trabalhar de Deus para te levar a um próximo nível. Está custando algo de você? Claro que está. Você está sendo trabalhado, você está sendo tratado? Claro que você está. Não tem como eu alcançar um próximo nível de grandeza, de vida, se eu não for testado, trabalhado, ali esticado pelo Senhor. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. A sua fase de águia, quem diz amém? A sua fase de águia, que voa alto, que não depende de mais ninguém para receber um alimento, não, é só você e Deus. A sua fase de águia, onde Deus vai te levar, onde Ele quiser, a um próximo nível, vai acontecer. Vai acontecer, e você está começando a, quem sabe, a juntar as peças da sua vida, e você está entendendo que tudo aquilo que você está passando é um trabalhar de Deus. É por isso que você está aqui sendo renovado pelo Senhor nessa noite. É por isso que você está aqui sendo renovado pelo Senhor nessa noite. O vento está soprando, sim, o ninho foi quebrado, você está aí aprendendo a voar, mas vai acontecer para a glória de Deus e para a nossa alegria. Vai acontecer. Quando você menos esperar, vai acontecer. Irmão, tem um personagem da Bíblia que todos nós conhecemos, que é Davi. Ungido, rei de Israel, com cerca de 16 para 17 anos, na casa do seu pai, na presença do pai, que o desprezava, dos seus irmãos, que o desprezava. O Senhor levanta Samuel para ungir Davi ali, rei de Israel. Foi de imediato? Não foi. Davi teve que passar por um longo deserto na sua vida. Alguns historiadores vão dizer que foi cerca de 13 a 17 anos de espera de Davi, até que ele chegasse no trono de Israel.
Mas antes dele chegar ao trono, aí primeiramente do reino do sul, porque Davi foi ungido rei 3 vezes durante a sua história, e outra hora a gente fala sobre isso. Mas é interessante algo que antes de Davi, ele assumir ali o reino do sul primeiramente, Davi, ele estava morando em Ziclague. Ziclague era uma cidade na região dos filisteus. A perseguição de Saul sobre Davi estava tão terrível, que ele havia fugido ali para a caverna de Adulão. Havia ali influenciado cerca, de, a princípio, 400 homens valentes, que foi aumentando, e chegaram ali aos 600 valentes de Davi. A perseguição estava tão grande, estava tão terrível, que não dava para ele ficar na região ali onde é o reinado, as cidades de Israel. Ele teve que procurar abrigo, sabe onde? Em Ziclague, que era uma cidade dos filisteus. Lembra quem era o filisteu? Golias, que ele havia matado alguns anos antes. Mas a perseguição estava tão terrível, que ele decide fazer um acordo com o rei dos filisteus, e ele vai para a cidade de Ziclague. E ali Davi faz um acordo com os filisteus, diz assim: eu vou lutar por vocês, os meus homens lutam por vocês, em troca de nós pudermos ficar aqui na sua cidade, e o despojo de guerra será dividido. O rei dos filisteus, ele aceita o acordo com Davi, ele vai morar em Ziclague, e tem uma passagem lá em 1 Samuel capítulo 30, que é demais. Conta que Davi com seus valentes, eles saem para a guerra, e saem todos os seus valentes, e eles passam ali alguns dias batalhando, e ali a cidade de Ziclague fica desprotegida, e a história nos diz que os amalequitas, outro povo, inimigo, vai na cidade de Ziclague, saqueia toda a cidade, leva cativo as mulheres, leva tudo aquilo que as famílias de Davi e dos seus valentes. E depois, quando Davi ele chega na cidade, e ele vê tudo destruído, a Bíblia nos diz que Davi e seus homens começaram a chorar, a prantear. Irmão, era tanto homem forte de batalha, imagine só, aqueles caras maior do que eu, tudo mais forte, imagine só, cada cicatriz de batalha, imagine só, guerreiros, tudo chorando mais do que menino pequeno. Imagine só, 600 homens chorando, choraram. O negócio foi tão terrível que eles quiseram matar Davi. Escute, Davi ele vai orar ao Senhor. Quando Davi entende que não tinha por que ficar chorando, tinha que tomar uma atitude, ele vai orar ao Senhor e Deus vai mandar ele perseguir os amalequitas. E aí ele vai sair em perseguição. Escute, aqueles cerca de 2 dias ali na vida de Davi, escute isso, até o seu estágio da vida tinha sido os seus piores dias. Foram os piores de 2 a 3 dias na vida de Davi. Os filhos levados, as mulheres, cidade saqueada, as mulheres, os filhos dos seus homens, tudo levado. Tinha sido os piores dias de Davi, a ponto dos seus homens querer matá-lo. Olha só, olha que terrível. O ninho quebrado, o vento tinha batido, e agora ele estava na dependência única e exclusivamente de Deus. Depois daqueles dias de dor, depois daquele de perseguição, depois de mais uma batalha feroz, onde nem todos os seus homens conseguiram ir, olha o tamanho da dificuldade que Davi e seus homens estavam enfrentando. Tinha sido o pior dias da vida até aquele momento. Escute, aí Deus vai e traz uma vitória. Eles recuperam tudo, voltam para casa com todo o despojo e principalmente com as suas famílias. Deus agiu. Mas sabe o que é mais lindo do que tudo isso? É um detalhe do texto que tem que se atentar. Quando Davi ele volta para Ziclague, depois de passar os piores dias da sua vida até aquele momento,
Depois de 4 dias teve uma notícia. Sabe qual foi a notícia que Davi teve? Sabe qual foi? Saul havia morrido. E ele agora estava sendo proclamado rei de Israel. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar na mesma coisa que em nome de Jesus vai acontecer comigo e com você. Depois dos dias mais difíceis, depois dos dias mais tenebrosos, depois dos dias onde a gente pode ter chorado bastante, a gente pode ter dito que não queria mais, que a gente não dava mais, que tinha esquecido tudo aquilo, querido, em nome de Jesus, receba essa palavra. O Senhor virá com resposta, assim como Ele veio com resposta na vida de Davi. Depois de 4 dias daquela batalha, ele é colocado no trono de Israel. Sabe o que foi isso? Sabe o que foi isso? Ele passou para o próximo nível da vida dele. Ele passou para o próximo nível da vida dele. Eu convido você a ficar de pé, a se manter na mesma unção, recebendo essa palavra. Eu termino essa palavra dizendo para você que quando se aproxima a resistência, quando chega dias difíceis, quando o vento está batendo forte, é porque o Senhor já está preparando um próximo nível para mim e para você, e algo poderoso está sendo liberado do céu para a sua vida. Ei, é o próximo nível de Deus, é o próximo nível onde Deus vai te levar. Você pode chorar hoje, você pode ter chorado ontem, você pode até chorar amanhã, mas passará os dias e você será abençoado pelo Senhor, e você vai para o próximo nível, e você vai para o próximo nível da sua vida. E quando chega lá, você vai agradecer e adorar ao Senhor, porque Ele fez tudo novo. Ele continua sendo Deus, Ele continua renovando a sua fé, Ele continua renovando a sua esperança, Ele continua derramando um renovo sobre a sua vida, sobre a sua família.